Olá, muito boa noite a todos que já estão aqui com a gente no podcast do jornalismo da Unicecal. Eu, João Maciel, juntamente com a Letícia Antunes, estamos aqui para mais uma edição de hoje, que nós estamos recebendo a delegada Ana Paula Cunha Carvalho, do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes aqui de Ponta Grossa. Muito boa noite, Letícia, que está aqui ao meu lado. Boa noite, João. Boa noite, doutora. Estamos muito honrados com a sua presença aqui. E a gente vai começar o nosso bate-papo aí, falando sobre a sua carreira. Você sempre atuou no Nucria? Como que começou a sua carreira? Certo. Primeiramente, boa noite. Obrigado, a todos que estão nos assistindo. Obrigado, Unicecal, pelo convite, E a Polícia Civil vai estar sempre à disposição de todo mundo. Quando precisarem, a gente vai estar sempre à disposição. Bom, eu faço esse ano 15 anos, de delegada, que eu fiz o concurso. Então, estou na carreira há 15 anos. A minha primeira lotação foi em São José dos Pinhais. Eu atuei na Delegacia da Mulher e do Adolescente, Era uma delegacia onde a gente atendia esses dois tipos de público. Depois eu trabalhei mais ou menos um ano no DENARC, que é a Divisão de Narcóticos, em Curitiba. Atuei como vice-diretora da Escola Superior da Polícia Civil em Curitiba, e daí eu vim para Ponta Grossa, Quando eu vim para Ponta Grossa, eu atendi por alguns meses, nós criamos aqui uma seção antidrogas, por causa da experiência que eu tinha no DENARC, acabamos criando essa seção por algum período, depois eu assumi um distrito, e desde a implementação do Nucria, que foi em 2015, eu estou à frente, sou a delegada titular do Nucria. Então, desde a implementação, porque os Nucrias, eles são em 7 no estado do Paraná. E eles só existiam antes de 2015 na cidade de Foz do Iguaçu e Curitiba. Daí, em 2015, ele foi implementado em Ponta Grossa, Paranaguá, Cascavel, Londrina, Maringá. Salvo engano, são essas unidades. Então, desde 2015, eu estou à frente do Nucria. E, delegada, sempre foi o seu sonho atuar onde você atua atualmente? Na verdade, eu já vinha estudando para concurso, É importante falar, eu estava estudando há 3 anos para outros tipos de concurso. Eu não pensava na polícia. Mas eu já estava no estado, avançado de estudo, quando eu falei assim, puxa, eu poderia fazer alguma coisa onde eu consigo fazer a diferença na vida das pessoas, e meio que a minha cabeça, naquele momento, eu queria mudar o rumo ali dos concursos que eu estava fazendo, e acabou que surgiu, o concurso da Polícia Civil, era o estado do Paraná, então era o estado onde eu não precisaria sair daqui, embora eu não tenha nascido no Paraná, mas eu me criei no Paraná, em Medianeira, lá perto de Foz do Iguaçu, lá no interior, e então era um concurso que, se eu passasse, eu poderia ficar aqui. E eu me descobri. Depois que eu passei no concurso, falei, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? E Ponta Grossa hoje tem quantos registros diários de ocorrência no Nucria? No Nucria, varia muito, a questão do número de registros, porque tem dias, porque quando o trabalho, na polícia, ele é muito, ele oscila muito, ele é muito diferente, ele não tem uma rotina, Então, tem dias que eu tenho 5, 6 registros, tem dias que eu tenho 15, 20. Então, ele oscila muito. Normalmente, segunda-feira é um dia de maior movimento, porque muitas situações acontecem no final de semana e as pessoas acabam, aguardando a delegacia abrir, embora nós tenhamos a 13ª que atua em regime de plantão, onde todos os registros podem ser feitos lá também, mas as pessoas acabam esperando a delegacia, quando é um crime contra a criança e adolescente, para registrar diretamente ali no Nucria. E, delegada, em relação a preconceito contra mulheres que são policiais, têm cargo de chefia, qual que é a sua opinião? Existe? Já me fizeram várias vezes esse tipo de pergunta. Quando eu entrei, por exemplo, no meu concurso, nós éramos em 33 alunos da minha turma. Nós éramos em 3 mulheres só. Mas veja, quando eu cheguei a trabalhar em Ponta Grossa, nós já éramos em 3 delegadas aqui. Então, é um município que tinha, bastante mulheres. O preconceito, eu nunca sofri diretamente um preconceito, Mas quando me perguntam sobre isso, como que eu atuo para que isso não ocorra, eu sempre digo o seguinte, que embora eu, como delegada de polícia, autoridade policial, eu seja a chefe da minha equipe, eu, como mulher, eu tenho condições físicas diferentes de um homem. Então, no momento em que a gente vai cumprir, por exemplo, o mandado de busca e apreensão, eu nunca vou ser a ponta
dessa equipe. Não sou eu que a gente fala assim, meter o pé na porta, entendeu? Sim. Se eu tiver que arrebentar uma porta, eu não tenho condições físicas. Então, é óbvio que eu não vou fazer. Então, eu vou deixar para quem sabe. E eu troco muita ideia com a minha equipe, sempre, qualquer ação que nós vamos fazer, eu troco muito ideia. Então, por isso que as pessoas não vão falar, poxa, aquela delegada, nossa, será que ela sabe? Será que ela sabe fazer? Porque eu sei das minhas limitações. E quando eu tenho as minhas limitações, eu sei me colocar no meu lugar e eu sei respeitar, entendeu? A posição dos outros que estão trabalhando comigo. E no contexto geral, né, quero dizer, em atendimentos, não, nunca. Porque eu acho que a partir do momento que você demonstra ali, que você conhece, que você tá ali porque você passou num concurso, você estudou para aquilo, você conhece, você sabe o que você tá fazendo, você não sofre preconceito. Muito bom. E qual, assim, foi um dos casos mais marcantes, assim, que você vivenciou durante todo esse tempo no Nucria? Que é uma coisa, assim, que você pensa que mexeu com você, assim. Nossa, eu já... são vários. Eu poderia elencar, assim, 2. Um foi de uma menina, ela tinha uns 8 meses, era um bebê, né? Eu recebi informação através do Ministério Público que essa criança estaria no hospital. Ela estava no hospital em Curitiba. Antes de Curitiba, Campo Largo. Eu fui até lá, conversei com a equipe médica, eu falei que eu precisava ver a criança, que eu precisava saber das condições dessa criança. E o médico até, ele falou assim, mas por que você tá aqui? Eu falei, porque se comprovar o que eu recebi de informações, eu vou efetuar a prisão do pai. E a médica meio que não acreditou, porque ela falou, já tiveram várias situações de criança com o corpo inteiro quebrado aqui e nunca ninguém tomou providências. Daí eu fiquei em contato com essa médica, ela me mantinha informada das condições dessa criança e teve um sábado de manhã, se eu não me engano, ela me ligou falando que essa criança estaria praticamente entrando em óbito. E eu pedi para que ela aguardasse, ela estava me informando, ela ia informar o pai dessa criança. Era o pai e a madrasta. E eles estavam em Campo Largo. E eu falei assim, olha, você segura esse pai aí, ela falou, porque eu vou dar notícia, ele vai vir aqui se despedir. Eu falei, então você segura esse pai, porque eu vou prender ele, eu vou ligar pro juiz, né, eu já tinha feito a representação pela prisão, e fiz contato com o assessor do juiz, expliquei a situação, falei, eu preciso desse mandado de prisão, porque a partir do momento que a criança entra em óbito, esse pai vai fugir. Então, no momento em que eu saí de Ponta Grossa, cheguei lá, eles estavam saindo, eles tinham se despedido da criança em 5 minutos, o que não é normal, né? Para um pai despedir de uma criança que está entrando em óbito em 5 minutos. Quando eu cheguei, eles estavam saindo, a gente efetuou a prisão e a equipe médica veio aos prantos, assim, eu até me emociono de falar. Porque eles não acreditavam que, naquele momento, a gente poderia estar fazendo aquilo, sabe? Prendendo ali o pai e a madrasta e essa criança depois acabou efetivamente vindo a óbito. Desculpa. Isso demonstra realmente o brilhante trabalho, né? Sim. Que a polícia realmente faz em prol da população, né? Realmente muito lindo, na verdade, né, gente, esse trabalho que a polícia sempre vem desenvolvendo em prol da população. E até mesmo, delegado, assim, uma outra pergunta, né? Que vem... Ai, Jesus. É a respeito, É a primeira vez assim, que eu choro em entrevista. É a respeito, assim, da criança e do adolescente. Aqui em Ponta Grossa, né? Tem alguma outra delegacia que pode atuar? Ou é só do Nucria? Não. Como que funciona? Como que funciona? Deixa eu me restabelecer aqui um pouquinho. Tranquilo. Nem vou falar da outra situação, que essa já tá boa, né? Então, assim, para que as pessoas entendam, o Nucria atende crimes cometidos contra criança e adolescente. Então, crianças e adolescentes são as nossas vítimas. E existe também a delegacia do adolescente, onde atende-se adolescentes infratores, né? De 12 a 18, porque perante a lei brasileira, menores de 18 não podem sofrer aplicação de medida socioeducativa, né? Que seriam as penas para adultos, né? Para que as pessoas entendam. Então, há uma diferença nessas duas delegacias. Hoje, com o Nucria, então, qualquer crime, desde que esteja dentro da nossa atribuição, cometido contra criança e adolescente, vem para mim. Mas, por exemplo, homicídio, né? Matar a criança, não sou eu que atendo, é a seção de homicídios. Se a morte, né? Sei lá, o pai deu uma facada num adolescente, matou o adolescente. Essa morte não vem para mim.
Só que se durante ali o corpo vai para o ML, são feitos exames, se for constatado que existiam agressões anteriores, que a criança era vítima ou era vítima de maus tratos ou de crimes anteriores, daí eu passo a investigar também, né? Mas o homicídio é apurado de uma forma e daí os crimes anteriores vêm para mim. E isso, claro, não impede que outro delegado inicie uma investigação. Tá? E nas cidades onde não tem NUCRIA, né? Porque às vezes a pessoa pergunta, poxa, mas eu moro em Imbituva, né? Às vezes tem os estudantes, né, que vêm das cidades vizinhas. Então, para que você tenha um atendimento de criança e adolescente, você não precisa ter o NUCRIA, né? Claro, o nosso atendimento é um pouquinho diferenciado, mas toda a delegacia de todas as cidades atendem esse tipo de situação, devem atender esse tipo de situação. Uhum. E, doutora, como que funciona o tratamento psicológico para criança que sofreu abuso? O NUCRIA oferece um primeiro suporte quando chega e depois ele é direcionado por algum órgão competente? Como que funciona daí essa situação? Então, o NUCRIA, por que ele é diferente? Porque nós temos um setor de psicologia dentro dele, né? A nossa servidora é uma funcionária municipal cedida, né, pela prefeitura para trabalhar na Secretaria de Segurança, através de convênios firmados, né, tudo regularizado. Nós não fazemos o tratamento psicológico de nenhuma criança, tá? As pessoas às vezes confundem pelo fato de ter esse setor que a gente faça tratamento. Não, a nossa escuta qualificada é só para que a gente, para que essa criança forneça elementos, né, de como o crime foi praticado e por quem foi praticado. Né? Então, crianças muito pequenas são submetidas à escuta psicológica ali no setor de psicologia, ou independente da idade, em razão do trauma que elas sofreram. Porque tem adolescentes que não conseguem falar. Né? Então, diante dessa dificuldade, a gente passa para o setor. Se nós constatarmos ali no momento do atendimento que essa criança, que esse adolescente precisa de um atendimento psicológico efetivamente, a gente faz o encaminhamento daí para os CREAS, né, ou para o CRAS, enfim, a gente faz o encaminhamento para ação social, para que daí a ação social possa efetivamente tratar psicologicamente essa vítima. A Polícia Civil, né, delegada, é responsabilidade do governo do estado, né? Isso. Mas, assim, por exemplo, né, uma hipótese, né? Tá. O município, ele pode, já existe alguma parceria para programas, assim, em relação à proteção à criança, adolescente, ou se caso não há, né, pode haver, como que funciona, assim, a questão do município? Tá, o que a gente precisa sempre do município, né? Segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, responsabilidade do estado. Né? Tanto que nós estamos vinculados à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná. No município, para que a gente tenha um atendimento digno de vítimas, crianças e adolescentes, a gente precisa ter uma rede de proteção que trabalhe em conjunto. Então, o que eu tenho aqui? Eu preciso chamar o Conselho Tutelar, que é um órgão municipal. Eu preciso ter o pessoal da saúde, que pode ser municipal ou estadual. Né? Até federal, né? Se existisse aqui uma universidade federal, por exemplo. Eu preciso ter a parte da ação social ali com a gente. Eu preciso ter a parte da educação. Então, eu tenho educação municipal e eu tenho educação estadual. Né? Eu falo para a educação por quê? Porque são pelas escolas que muitas denúncias chegam até nós. Né? A escola é uma grande porta de entrada de denúncias. Porque como as nossas vítimas, mais de 90% das agressões são cometidas por familiares ou pessoas próximas, então a criança acaba procurando a pessoa que ela tem maior credibilidade, maior confiança, que acabam sendo os professores. Então, para que a gente tenha um atendimento digno, a gente precisa ter uma rede de proteção fortalecida. E isso a gente vem trabalhando há muito tempo, sabe? Ponta Grossa está muito avançada a nossa rede. Claro, temos falhas, mas os órgãos hoje se conversam. Então, isso é muito importante, porque, como a Letícia falou, não adianta eu atender ali na delegacia uma vítima e ela tá com um trauma imenso por causa da violência sofrida e eu não ter para onde encaminhar, né? Ou chegar uma denúncia na escola, a professora fala, puxa, e agora? O que eu faço? Ou chegar uma criança violentada, seja fisicamente ou sexualmente, num hospital e o médico e o enfermeiro fala, puxa vida, e agora? Para onde que eu encaminho? Então, a gente precisa conversar, todos esses órgãos. Então, por isso que a segurança pública, principalmente no que diz respeito a crimes contra a criança e adolescente, ela precisa conversar com o município.
Muito bom. E o Nucria hoje, ele atende somente na cidade de Ponta Grossa ou demais regiões também vocês acabam dando esse suporte? Não, nós atendemos. Ele foi criado para a cidade de Ponta Grossa, né? Já demos suporte para outras cidades, no sentido de disponibilizar em algumas investigações e sessões muito raras, inclusive a psicóloga para fazer um relatório de alguma circunstância, né? Algum crime cometido aí contra crianças na nossa região. Porque como o Nucria, eu estou dentro de Ponta Grossa, então eu estou vinculada à 13ª subdivisão. 13ª subdivisão, nós atendemos 20 cidades, né? Então, pega desde Sengés, lá perto do estado de São Paulo, até aqui do lado Irati, Rebouças, enfim. Então, assim, em raríssimas exceções, né? Isso a gente tem que analisar efetivamente, a gente pode dar um suporte, né? Mas o Nucria foi criado para atender a cidade de Ponta Grossa. Né? Até porque a nossa equipe também é muito pequena, eu tenho apenas uma psicóloga e não haveria condições de fazer esse atendimento dos crimes, né, contra a criança e adolescente em outras cidades. E delegado, acerca das denúncias, né? Muitas pessoas que às vezes estão assistindo nós nessa noite, né, tem essa dúvida, como realizar a denúncia? Pode ser anônima? Como que funciona? Pode. A denúncia, existem formas de denúncia anônima, né? Às vezes a pessoa liga no Nucria e fala, puxa, eu preciso denunciar um crime, e a gente anota ali, a gente recebeu a denúncia. Mas a gente tem denúncia, canais específicos, que a gente tem o Disque 100, e tem também o Disque Direitos Humanos, que é 181. Mas eu friso, a melhor denúncia é sempre a presencial. Né? Às vezes a pessoa chega lá e fala, eu não quero me identificar, dependendo do caso, a gente consegue garantir o anonimato dessa denúncia. Claro que eu não posso garantir o anonimato se a denunciante for a mãe da vítima, né? Sim. Então, existem situações, mas na maioria delas, onde a pessoa sabe, por exemplo, que um vizinho está sofrendo maus tratos, está sendo agredido, ele pode sim denunciar. Mas o que eu preciso para que essa denúncia seja efetiva e para que a gente possa tomar as providências? Que identifique, pelo menos, a vítima, o autor, os endereços são indispensáveis, né? E ali um relato, pelo menos, do que aconteceu. Então, eu preciso ter esses indícios mínimos ali, pelo menos de autoria, né? E eu preciso saber quem é a vítima para que a gente possa procurar e daí tomar as providências necessárias. Até por conta da qualificação, né? Para conseguir. Sim, fato, a gente precisa qualificar, porque eu não posso. Claro, existem situações em que a pessoa fala, eu fui agredido por um João de tal. Poxa, mas quem é o João? Né? Eu fui agredido por um desconhecido na rua que passou e me deu uma bufetada na cara. Vai ser muito difícil a gente identificar essa pessoa. Eu preciso ter, pelo menos, indícios mínimos ali que me levem à identificação das pessoas envolvidas. Uhum. E quando, assim, ocorre uma denúncia, chegou a denúncia para vocês no Nucria, como que é feita a primeira abordagem, né, na criança, na vítima ali, como que funciona? A mãe vai, né? Às vezes a mãe, outra tia, talvez. Tem inúmeros casos, né? Você tem bastante pessoas que podem, como você disse, fazer a denúncia. Sim. E como que chega, assim, essa primeira abordagem na vítima? Tá, inclusive hoje é importante ressaltar que vítimas, adolescentes podem formalizar a denúncia sozinhas, sem representantes. Antes a gente exigia um representante, mas hoje tem uma lei em que elas mesmas podem denunciar. Né? Porque às vezes não tem a quem se socorrer, então elas podem procurar a delegacia também. E acontece bastante assim? Não tenho muitas, porque normalmente elas vão acompanhadas de algum adulto. Né? Então, assim, chegou na delegacia, a primeira coisa, tem crime? Tem. Vamos formalizar o boletim de ocorrência. Dependendo da nossa agenda, da nossa pauta do dia, se tiver possibilidade, a gente já ouve a vítima e o denunciante ali em primeiro momento. Nas situações mais graves, a gente faz isso, nem que a gente pare todos os atendimentos, né? Quando eu sei que é uma situação muito grave, que vai ensejar um pedido de prisão, eu paro a delegacia, eu paro o que todo mundo estiver fazendo e falo, vamos dar esse atendimento, porque é uma situação grave e a gente precisa proteger essa criança ou esse adolescente, né? Daí, depois de ouvir as vítimas, eu instauro o inquérito policial, daí realmente se torna, né? É aberta uma investigação, onde a gente vai coletar as provas, encaminhar as crianças para exames, ouvir as testemunhas, realizar diligências no local, se for necessário. E, por último, a gente deixa para interrogar o suspeito ou a pessoa investigada. Delegado, em relação à legislação brasileira, né?
na sua opinião, precisa melhorar em relação, né, aos adolescentes, à criança, a proteção deles? Eu acho que hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, ele trouxe novas normativas de proteção. Existe a lei Henri Borel, que é uma lei nova daquele menininho que acabou falecendo também, vítima de múltiplas agressões. Então, a gente vem caminhando, tem a lei da não revitimização, da escuta especializada, depoimento especial. Então, assim, a legislação está andando. Entendeu? Conforme os casos estão acontecendo, a legislação tem acompanhado essa evolução, eu vou dizer assim, né, dos atendimentos dessas crianças e desses adolescentes, e acompanhando a questão da modernidade dos crimes, né, no que tange aí o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê os crimes de pedofilia, são os crimes pela internet, crime de armazenamento de material pornográfico, de encaminhamento de imagens pornográficas para vítimas, que antes a gente não tinha. Então, a lei realmente, ela avança. Né? Ela devagarinho, ela vai avançando e eu acho que hoje nós estamos, assim, em termos de legislação, bem servidos. A única coisa que eu faço um adendo aqui é uma crítica mesmo, não é uma crítica às pessoas que fazem proteção aos animais, não é isso, mas eu digo, hoje se você pegar o crime de maus tratos, a pena é maior para quem maltrata animal do que para quem maltrata a criança. Então, eu acho que o crime de maus tratos precisaria, sim, ser revisto. E é uma coisa que muita gente não fala, né? Então, houve o avanço ali nos maus tratos para animais e não houve um avanço para maus tratos contra a criança, que são crimes super comuns, né? A criança, às vezes, deixa de ser alimentada, a criança é castigada, a criança não vai para a escola, né, os pais não permitem que essa criança vá para a escola e a pena dela é menor do que se essa criança maltratada, às vezes ela apanha em casa, não tem lesões no corpo aparente, então eu não posso caracterizar uma lesão corporal, mas eu consigo caracterizar maus tratos, entendeu? E a pena é inferior. A pena para quem maltrata a criança é inferior à pena para quem maltrata animais. Nada contra, porque eu tenho um cachorro lindo em casa de 15 anos que é meu filho. E assim, após a confirmação do fato do crime, o Nucria, ele continua acompanhando a criança ou a atuação do Nucria se encerra? Prendeu o autor, a atuação do Nucria se encerra e vocês não sabem mais a respeito da criança? Como que funciona, assim, esse pós? Tá, a partir do momento em que a gente está com o inquérito andando, a gente sempre precisa ter ali a presença da vítima, às vezes a vítima, em alguns casos, precisa ser ouvida novamente, claro, né, levando em consideração toda a questão de não revitimização, a possibilidade dela ser ouvida, então ela vai ser ouvida novamente. E a partir do momento que nós concluímos o inquérito e que esse inquérito seja encaminhado para o Ministério Público, que ele não volte, porque às vezes eu entendo concluído, e o Ministério Público fala assim, não, delegada, eu preciso de um pouquinho mais de diligência para eu ter a confirmação. A gente continua com as diligências, né? A partir do momento que o inquérito por exemplo, o autor denunciado, que é onde efetivamente vai iniciar uma ação penal, né? Vamos trocar em miúdos aqui, falar de uma forma que as pessoas entendam, daí não, a gente não tem mais contato com a vítima. Né? Salvo alguma diligência posterior que tenha que ser feita. Mas, caso contrário, relatando o inquérito, encerra-se as investigações e o contato com toda essa família, até porque nem haveria condições da gente, claro que tem situações muito especiais que marcam a gente quer saber o que aconteceu. Eu tive o caso de uma criança que o crânio dela estava tão quebrado que o médico falou assim, que aquele tipo de lesão era uma vítima que aquelas lesões só se apresentavam em vítimas de capotamento de veículo. E era um bebezinho. E ele estava com o crânio todo quebrado. Então, ele ficou muito tempo internado, acabou saindo, a gente viu outras lesões no corpo. E depois, sim, a gente ligou para a avó porque ele estava com a avó. Porque ele tinha chance de perder a audição, de perder a visão. Então, assim, algumas situações muito específicas, a gente acaba ligando para saber como que a vítima tá, né? Principalmente quando tá no hospital, se saiu do hospital, se está bem, daí a gente procura fazer esse contato. Mas é por assim, curiosidade e carinho que a gente tem pelas vítimas, né? Não é uma obrigação, então, claro que a gente não faz isso com todas, mas dependendo do caso, a gente acaba entrando em contato só para saber, efetivamente, se está bem. Se tá tudo certo. Se melhorou. E delegado, até conversando, né, tudo mais, veio assim uma dúvida. Uhum. É uma dúvida que talvez seja de outras pessoas que estejam nos assistindo, né?
que é em relação lá no passado, há muito tempo atrás, né? No tempo da minha mãe, da minha avó, né? Até mesmo os professores, para corrigir o aluno, eles acabavam, né? Conta-se, né? Ah, que é verdade. tinha uma E joga régua, joga régua, giz, e joga... coloca de joelho no milho, né? A de joelho no milho eu não peguei, mas umas jogadinhas de Todas giz, essas- assim. Tem todas essas histórias, a gente sabe Tem. que é verdade, Uhum. que aconteceu. Uhum. E com o passar do tempo, claro, as leis vão mudando, Sim. tudo vai sendo, né? Tem a questão dos direitos humanos, Uhum. tem toda uma questão. Hoje, como que tá funcionando essa questão, né? Um pai para corrigir, digamos, o filho. Né? Ele não pode fazer mais nada, não pode nem... Não sei se consigo entender ali a minha dúvida. O problema é que hoje, essas crianças e adolescentes, assim... Ah, porque eu vou te corrigir, porque eu vou fazer o quê? Muitos já falam assim, você vai me bater? Então eu vou chamar o conselho tutelar. Sim, Entendeu? verdade. Tem muitas crianças e adolescentes que Faz acabam, mesmo. entendeu? Claro que hoje o melhor método é você conversar com as crianças, é você orientar, né? Nunca a agressão vai ser uma forma de corrigir hoje uma criança, né? Então, efetivamente, eu concordo que agressões não podem haver. Mas agora eu estou falando como Ana Paula Pessoa mãe, não como delegada, né? Eu acredito que você dar um tapinha no bumbum do teu filho, entendeu? Isso não vai prejudicar ele para a vida inteira, como muita gente acredita. Ai, meu Deus, eu levei um tapa, eu vou ficar traumatizado. Estou falando agora como mãe, Sim. de verdade. Mas eu, claro, sou totalmente contra qualquer tipo de agressão física, qualquer tipo de tortura, qualquer tipo de maus tratos. Tô falando ali uma correçãozinha, teu filho fez uma bobagem e você, poxa, vou chamar tua atenção, vou chamar a atenção do meu filho, né? Hoje são maiores, então já não levo mais o tapinha no bumbum. Mas eu não discrimino esta atitude, mas desde que ela não passe dos limites, né? Deixe-se bem claro aqui, não estou fazendo apologia a bater nas crianças. Verdade, concordo. Mas, entendeu? Eu acho que é aquela coisa que se eu der um tapa no bumbum do meu filho, se ele não está entendendo todas as vezes que eu estou falando, talvez aquele tapinha que não vai machucá-lo, não vai... eu não vou deixar marca no meu filho, entendeu? Talvez isso sirva de lição para ele. Mas não é apologia, não é para bater, não é para maltratar, não é para torturar a criança. Mas agora eu falo mesmo como mãe. Que às vezes você precisa, né? Você acaba perdendo um pouquinho o controle ali da situação, mas eu acho que isso é natural. E que isso está na nossa vida, está na nossa rotina. A gente não pode falar, não. Eu, quando era criança, eu nunca levei um tapinha, nunca levei uma chineladinha, né? A minha avó tinha uma varinha de pessegueiro, porque na minha casa tinha um pessegueiro, né? Sim. Então, assim, morri? Não. Fiquei com marcas? Não fiquei. Mas isso, Ana Paula, mãe. Eu concordo com a delegada, concordo essa mesma linha, né? Até porque é muito melhor ser corrigido, ensinado, na verdade, vamos usar a palavra ensinado em casa do que depois lá na Isso, rua, né? até porque a gente, hoje, o que a gente vê? Que muitos pais, em razão dessa correria do dia a dia, dessa loucura que é a nossa vida, né? Onde você não tem tempo para nada, eu ouço muitos pais falarem assim, não, mas é a escola que tem que corrigir, se tá lá é o professor que tem que corrigir. Não, o professor, ele não está ali para educar o teu filho, está para ensinar. A educação vem de casa. Exatamente. Né? Então, eu acho que a gente, às vezes, as pessoas hoje estão muito atropeladas, estão jogando muitas atribuições, responsabilidades que deveriam ser suas para outras pessoas. E eu também sou uma pessoa, assim, que eu defendo essa questão do respeito com os pais, tudo assim, porque hoje em dia, igual estávamos comentando com as leis, vão mudando, às vezes acaba interpretando de forma errada, às vezes, né? Que sempre tem um respeito com o pai e, claro, com o filho também. Sim. Ambos se respeitando para que a convivência O respeito seja... tem que ser recíproco. Exatamente, para que a convivência seja né? boa, né? E a gente percebe ali no CRIA muitas situações em que os pais tiveram que tomar uma ação mais efetiva e mais agressiva contra os filhos, porque os filhos têm investido contra os pais. Entendeu? Então, às vezes, o pai, no intuito de impedir uma agressão contra ele, segura o filho e realmente, às vezes, acaba marcando o braço. E o legal disso, não. Mas há muitos adolescentes, né, onde eu tenho situações que a gente acaba instaurando contra os pais para verificar até onde foi a ação deles, alguns adolescentes falam, não, meu pai fez isso porque realmente ele teve que ali repelir a minha agressão, ele teve que me segurar porque realmente eu pulei em cima dele, porque ele queria pegar meu celular e eu não dei, escondi, puxei da mão dele, sabe? Então, a gente tem relatos assim, e essa é a vida real. Né? Eu acho que é isso, João.
É isso, então, muito obrigado, delegada, pela sua disponibilidade. Estamos muito felizes, né, de estar recebendo aqui a delegada do Nucri, aqui de Ponta Grossa, nos estúdios da Unicecal. E com certeza não faltará oportunidades, né, para debatermos outros assuntos, até mesmo a respeito aí desse brilhante trabalho que a polícia vem desenvolvendo em prol da nossa população. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. E como eu falei, né, em nome da Polícia Civil, a gente vai estar sempre à disposição. As pessoas que conhecerem alguma situação em que uma criança esteja sendo vítima de algum tipo de violência, criança ou adolescente, denuncie. Não podemos deixar, né, que hoje nossas crianças sofram, né, como antigamente as crianças sofriam muito e elas não tinham a quem recorrer. Então, por favor, você que é adulto, né, as pessoas que estão nos assistindo, tem filho, ou tem sobrinho, ou tem um irmão, ou tem um amiguinho, ou tem o filho do amigo. Então, se souber de denúncia, por favor, procure, porque a polícia só pode atuar se a gente tomar conhecimento da violência. Caso contrário, infelizmente, essa criança continua sendo vítima. Com certeza, delegado, o recado está dado, com certeza, denunciar sempre, né, contar sempre para as autoridades competentes. E assim, você que está nos acompanhando aqui pelo jornalismo da Unicecal, nos siga nas redes sociais e na próxima semana estamos aqui novamente. A todos uma boa noite.